Há 2 décadas, o dicionário de Oxford apresenta a sua seleção de expressões. Novas expressões que vão surgindo por aí. E anuncia aquela que melhor representa aquele ano. Entre algumas decisões polêmicas e sempre com muita ironia, honrando as suas tradições locais, o concurso já consagrou novas palavras que se tornaram habituais em nossos vocabulários. Podcast, selfie e pós-verdade são alguns exemplos de vencedoras em outras edições. Na última semana, a universidade anunciou o termo agraciado em 2024, podridão cerebral, que é frequentemente invocado nas redes sociais para descrever a deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa decorrente do consumo excessivo de conteúdo online trivial. Há 120 anos foi apresentada ao público a escultura que se tornou um marco e uma das obras mais icônicas e influentes do mundo, o Pensador. Nela, o escultor francês Auguste Rodin transcende a mera representação de uma figura humana em uma profunda reflexão do desconforto que o exercício exige ou cobra. Com o cotovelo direito anti-instintivamente sobre o joelho esquerdo, cada músculo de seus braços, costas e pernas, com o punho cerrado e o aperto dos dedos do pé, o pensador está tenso, como quem está pronto para agir, mesmo que a ação seja interna. Como vamos cobrar de uma geração exaurida e imersa, em informações rasas esse exercício doloroso? Podemos esperar que pessoas reprimidas pelos algoritmos que elas mesmas geram e que numa espécie de anti-antropofagismo de Oswald as retroalimentam em looping, consigam sair desse estágio letárgico. O termo do ano é podridão cerebral. Nosso programa de hoje pretende discutir a importância dos campos do conhecimento para reverter essa ordem. Vamos olhar pelo retrovisor através do pensamento filosófico, da linguística, das artes, da educação e das ciências. Tudo aquilo que o antigo governo do Brasil queria destruir. Tudo isso para compreendermos melhor como chegamos até aqui e quais são as vacinas que temos contra a podridão cerebral, a podridão social, institucional, a podridão humana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto, esse é o Conversa Sem Curva. E hoje temos uma edição mais do que especial. Nossa convidada é uma daquelas personagens que todos e todas conhecem. Nosso redator e pesquisador pede desculpas, mas não conseguiu chegar ao número exato de livros publicados. Autora de diversas obras, entre romances, ensaios sobre filosofia, política, feminismo, entre eles Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, finalista do Prêmio Jabuti em 2006, Magnólia e o campeão de vendas, que eu só vou falar daqui a pouco. Tem mestrado e doutorado em filosofia, é artista plástica, professora, deu aula em universidades por 30 anos, fez parte do time titular do Saia Justa na GNT. Em 2018 foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PT. Ela diz que abandonou a política, que é ativista. Eu considero tudo que ela faz a verdadeira e mais eficiente atividade política. Com vocês, Márcia Tiburi, minha querida, como é que você está? Que ótimo que você Prazer, veio. Dom. Obrigada. Tudo meu. Uma alegria estar aqui com vocês, na TVT, legal demais. Você sabe que quando a gente definiu a agenda que você poderia vir, a gente ia soltar fogos aqui, a gente só não soltou em respeito aos pets da vizinhança, mas essa era a ideia, tá? Aqui é todo mundo muito fã teu. Gênia. Bom, Querido. Márcia, deixa eu te começar já com uma pergunta que é a nossa tradição aqui do Conversa Sem Curva, uma pergunta sem curva. Eu particularmente, quando comecei a notar o ódio
dirigido a você, a perseguição, você, o Jean, a Manuela, a Dávila, o próprio Lula, né, naquele contexto, a Dilma, eu comecei a ficar muito preocupado naquele momento, sabe? Porque, primeiro, né, com a integridade física de vocês, eu acho que vocês acertaram muito em ir para o exílio. Mas tinha uma outra preocupação que veio junto, que era com a democracia, porque um país que não consegue garantir que as pessoas defendam suas ideias, né, ou por conta disso sejam perseguidas, né, e um ódio extremado, a gente acaba pondo em xeque a própria democracia, que, na verdade, né, garante, né, a vida das pessoas, né, de forma geral no Brasil. Você pensa nisso de uma forma, primeiro, depois de tudo que está acontecendo, que está sendo revelado agora, primeiro o risco que a democracia, né, correu, e na minha avaliação continua correndo, e de vocês, né, fundamentalmente a tua pessoa, né? Você sente isso, fala, cara, eu acertei demais em ter ido para o exílio, porque realmente a coisa era barra pesada. Como é que você avalia isso? Dom, obrigada por essa pergunta que já vem carregada de muita compreensão do fenômeno, algo que é raro e que eu experimentei, Jean experimentou, Manuela, porque muita gente não entendia. Quando eu lancei o Como Conversar com Fascista, foi em 2015, eu já vinha escrevendo sobre a questão fascista no Brasil já fazia uns anos, pelo menos eu localizo assim nos meus textos desde 2011, que eu vinha sinalizando que tinha uma tensão na sociedade. E essa tensão era uma espécie de irrupção do ódio, e o ódio sendo justamente essa energia que movimenta essa tecnologia política que a gente chama de fascismo, então, né? E ali, em 2015, então, quando veio o livro, ele despertou muito ódio. E aí, digamos, aquela animosidade que a gente tinha com personagens da extrema-direita, que já estavam por aí. Por exemplo, aquele guru do Bolsonaro, o tal do Olavo de Carvalho, ele já me xingava pra caramba nas redes sociais, mas até então não tinha uma articulação maior desse ódio. E aí, acho que você detecta muito bem duas instâncias de funcionamento do ódio. Uma que é aquela coisa pessoal, entre pessoas que são adversários ou, como diz o Humberto Eco, inimigos, né? Que aí você deixa de ser simplesmente adversário. Mas tem uma outra instância do ódio que é muito preocupante, porque ela atinge justamente o cenário geral. Ela é relativa à sociedade como um todo, e aí ela faz parte, digamos, de um comportamento de massa que foi gerado, que foi manipulado para se dar dessa maneira. E o ódio, nesse caso, ele se torna justamente a energia que move essa tecnologia política, que é o fascismo, que foi, segundo pesquisadores, historiadores do fascismo, desde lá do começo, a maior invenção política do século XX e que muita gente acreditava que tinha acabado, mas que voltou justamente porque volta junto com uma energia psíquica recalcada, que é o ódio. Então a gente precisa cuidar do ódio. O ódio, ele é muito forte, assim como o amor é muito forte, a inveja é muito forte. Esse campo das afetividades, né? Os afetos, eles são muito fortes, são negativos e positivos, e eles podem ser manipulados para os fins do poder. Então, eu experimentei muito isso, porque eu sou uma professora de filosofia, sempre fui uma professora muito chamada, né, para falar desde o começo da minha vida como professora, e depois dos cafés filosóficos, Saia Justa, ali também aquele começo dos anos 2000, eu fui muito solicitada sempre e acabei me tornando uma personagem pública, uma intelectual pública, que é uma figura que o Brasil não, nem sempre trata muito bem, mas quando eu saí, Dom, eu saí porque não tinha alternativa. Claro, todo mundo quer viajar para estudar, viajar para dar aula, viajar para pesquisar, para trabalhar, para fazer coisas legais, para fazer turismo, mas é muito diferente de você sair expurgado, ejetado do seu país. Eu e Jean,
Manuela numa outra escala, porque era outra história, mas também teve que sair. E aí a gente arranja umas coisas para fazer lá fora. Eu fui protegida por 4 instituições. Então, protegida pela Universidade Francesa, por uma instituição que protege escritores perseguidos e outras, porque o meu caso era bizarro. Eu contava para os meus colegas na França que o presidente da República, eu uma professorinha de filosofia, dando aula numa universidade, aí nas redes sociais, o presidente da República espalhando fake news contra mim. Eu mostrava isso para os meus colegas, ninguém acreditava. E eu, inclusive, dizia para os franceses, olha, esse negócio vai chegar aqui em vocês. E eles não acreditavam. Eles demoraram para publicar o meu livro. Só no ano passado que eles publicaram, que eles viram que eu tinha razão. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, né? A gente avisa e as pessoas têm dificuldade de entender. E sabe por quê? Eu entendo. Porque é muito doloroso. E uma coisa que nós, do campo democrático, progressista, temos em relação às pessoas, digamos, que foram dominadas por essa mentalidade antidemocrática, autoritária, é que nós ainda conseguimos entrar com muita dificuldade, mas a gente entra em contato com a nossa própria dor e com a dor dos outros. Sim. E essa galera que está dominada por esse aspecto, né, do brain rot que você falou, essa gente, infelizmente, não consegue entrar em contato com a própria dor, não desenvolve o sentimento de compaixão em relação ao sofrimento do outro, porque justamente não consegue acessar essa instância em si mesmo. O que eu posso garantir é que as pessoas que se mantêm dentro de uma linha de um regime de pensamento democrático, como eu escrevi nesse livro aí de 2015, essas pessoas ainda estão vivas por dentro. A subjetividade está viva, está desejante, pulsante, cheia de esperança, tentando encontrar caminhos. E aquelas pessoas que se entregaram, né, a essa perspectiva, a esse regime de pensamento autoritário, elas já não pensam. A subjetividade foi aniquilada. E aí não tem muita saída. Mas nosso desafio é justamente buscar caminhos, fomento, substância, o que quer que seja, para construir uma cultura de diálogo. Ô, Márcia, você sabe que a minha avó é uma mulher muito simples, mas de uma sabedoria espetacular. E vira e mexe ela fala coisas, eu me lembro de coisas que ela falava e que depois a gente vai encontrando, inclusive nos livros de filosofia. E eu estou de frente para uma filósofa aqui, e você está repetindo o que minha avó dizia. O ódio cega, meu filho, ela dizia, né? E é isso, é cheio de sabedoria, né? Porque quando você olha, eu olho essas pessoas e falo, essas pessoas estão cegas. Eu vejo empresários, né, que tomaram prejuízo no órgão mais sensível que eles têm, que é o bolso, e mesmo assim essas pessoas continuam com esse discurso. E para mim, a única razão é o ódio mesmo. Então, e o ódio, como qualquer afeto, ele traz uma compensação psíquica. Mas uma pessoa, para se compensar no ódio, ela tem que ter perdido de vista a possibilidade de se compensar, por exemplo, no amor. O amor é altamente compensatório também. Mas a inveja é compensatória. Quer dizer, qualquer um desses afetos, né? A raiva, o ressentimento, tudo isso traz alguma coisa para a pessoa. A questão hoje, eu acho que é a gente poder conversar sobre isso. Será que a gente poderia perguntar para as pessoas o que você ganha sentindo amor? Porque o amor é muito bom de sentir. Tem gente que prefere, mas tem pessoas que foram impedidas disso. Eu nunca acho que a culpa é da pessoa. Eu acho assim que, inclusive, culpa é um termo ruim, né? Mas a responsabilidade, né? Tá. São duas coisas muito associadas, mas a responsabilidade também nem sempre é da pessoa, porque pensa só, para uma pessoa se gerar, para um ser humano chegar a ser quem ele é, precisa ter passado por uma experiência amorosa na família, na escola, nas instituições de uma maneira geral, na vida pública. Pensa uma sociedade, vamos pensar numa instituição tipo a educação, onde as pessoas sofrem bullying, onde elas são humilhadas, onde elas são aviltadas. Pensa nessas igrejas, onde em vez das pessoas descobrirem o reconhecimento, os bons afetos, o amor e tal, elas são ali também abusadas, extorquidas, humilhadas, manipuladas e assim por diante. Então, por que meios, né? Em quais instituições, em que contextos a gente está conseguindo educar e formar as pessoas para
experiências afetivas que possam fomentar e dar base e sustentar uma sociedade democrática, porque a democracia depende disso. Democracia é basicamente, se a gente quiser falar de um ponto de vista afetivo, uma determinada construção social baseada em afetos positivos, tipo amor, respeito, reconhecimento e coisas assim. E o autoritarismo é construído na base contrária, no ódio. E por isso que o fascismo, a gente fala de fascismo, que é um termo que eu acho totalmente adequado, tem gente que acha que não é, eu acho que é, mas ele é um regime autoritário que precisa ser implantado nas subjetividades. Sim. As pessoas precisam pensar, sentir, acreditar, e aí elas vão agir também de maneira a corresponder a essas regras afetivas, que são regras também do pensamento do fascismo. E tudo isso acontece, claro, quando as pessoas são esvaziadas delas mesmas. A pessoa tem que ter sido muito bombardeada, ela tem que ter sido muito chocada, muito maltratada, muito aviltada, para poder funcionar dentro dessas regras que funcionaram contra ela e que ela vai introjetar e que ela vai aplicar nos outros. Sim. É isso que funciona, infelizmente, nesse contexto. E a gente tem que virar essa chave, Dom. Como vira essa chave? Márcia, nós vamos falar sobre isso, porque eu só queria fazer um parênteses aqui. Quando você fala primeiro sobre o fascismo, eu estou nesse time aí, né? Eu acho que o exemplo mais concreto para mim era inclusive o slogan que o Bolsonaro usava, Deus acima de todos. Como é que você olha para uma sociedade que, teoricamente, a gente teria um Estado laico e você fala, olha, Deus acima de todos. E, bom, e as pessoas que, né, não creem ou em outro Deus e etc. Então, eu concordo e também com essa questão de que, a partir do momento que você não reconhece o outro, que você quer desumanizar o outro, aí já está num campo do fascismo. Eu estou contigo. Agora, eu queria te fazer uma pequena provocação. Quando ouço muito falar sobre essa ascensão da extrema-direita, eu penso o seguinte, será que isso, eu te pergunto, será que não é também a falência do sistema capitalista? Porque tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que tem um residual negativo ou uma consequência do capitalismo. Quando você fala em que momento as pessoas recebem amor, em que momento as relações estão sempre pautadas pela matéria, pelo desejo que o mercado impõe. Está correto isso, Márcia? Me ajuda nesse... Então, eu concordo com você, mas eu acho que a gente pode acrescentar patriarcado, a gente pode acrescentar esse sistema racista, capacitista, porque eu gosto de olhar para o capitalismo, que, digamos, é a face econômica do sistema, integrado, de maneira interseccional com essas outras esferas da vida, né? E o sistema, ele é patriarcal. E tem, na minha teoria, e eu sou acompanhada por alguns teóricos mais antigos, na minha teoria, o fascismo nada mais é do que uma hiperespecialização, uma verdadeira exacerbação do jogo do patriarcado em nível político, em nível estético, em nível econômico. Então, eu entendo assim que o patriarcado estava lá. O patriarcado, ele implica um contrato sexual, não só um contrato social, mas um contrato sexual que estrutura o contrato social. Aí, o patriarcado desenvolve sistemas econômicos, então a gente teve um feudalismo, que é um sistema econômico-político. Do feudalismo a gente passa para o capitalismo e se você pensar em termos históricos, é ali, nessa passagem do feudalismo para o capitalismo, que a gente tem a grande caça às bruxas, que é um episódio apagado, bastante assim, deixado atrás da cortina da história, né, e que pouca gente analisa. E aí segue, e o avanço, raramente a gente encontra algum desses grandes personagens, pensadores e tal, que vai defender a questão das mulheres e dessas minorias, entre aspas, minorias políticas, que acabam sendo também minorias econômico-políticas. E aí eu acho realmente que o fascismo é uma coisa de homens. Você pode olhar, eu escrevi um livro também que saiu em 2020, que chama Como Derrotar o Turbotecnomacho Nazi-Fascismo. Por quê? Porque uma das coisas que eu queria analisar é justamente a cena, a performatividade daquilo que eu chamei no livro de macho limítrofe.
A Manuela sempre chama a minha atenção, porque eu esqueço, a Manuela Dávila, porque ela diz, Márcia, você esqueceu que você falou de uma coisa lá naquele livro, que é o machismo publicitário na política. E, de fato, é isso, né? O que é o machismo publicitário? Essas figuras, tipo, que rasgam a placa da Marielle, né? Sim. Aquela figura que chega, assim, com a... É umas figuras hediondas, uns ogros. O Theodor Adorno, pesquisador do fascismo, né, que eu estudei a vida inteira, ele dizia os lobisomens da política. Então, são esses homens que chegam berrando, prendendo, arrebentando, e sempre com muito ódio. O governador de São Paulo agora também faz essa performance. Os candidatos, assim, investem nisso, esses da extrema-direita. Então, faz parte de uma cena pela qual eles garantem duas coisas. Uma, tocar o terror, e, ao mesmo tempo, angariar os amedrontados. Então, na minha teoria, essa gente que se engaja, que vai atrás de um Pablo Marçal, não está simplesmente amando, adorando e concordando com ele. Essa gente está, com perdão da expressão, borrada de medo. E no jogo do pânico, vai aparecer pessoas, como aconteceu em 2016, com a ascensão do Bolsonaro naquele famoso 17 de abril de 2016, dia da votação lá no Congresso Nacional. Naquele dia, foi incrível, porque o Bolsonaro, por que ele se tornou candidato? E eu disse, esse cara vai ser presidente e vai vencer a eleição. Por quê? Porque ele conseguiu, naquele dia, dividir o Brasil em dois. Aí ele gerou, né, a reação das pessoas foi de enfrentá-lo, você, eu, todo mundo que está aqui, todo mundo que votou no contrário, que lutou, que batalhou pela democracia, e um tanto de gente que, colocada em situação de pânico, percebendo o horror, se sentindo ameaçada, essa gente tentou se mimetizar com o líder. E aí vem todo o inconsciente à tona. A democracia, que é esse regime frágil, depende de afetos muito fortes. Ela não dá conta de viver na covardia. E óbvio que o autoritarismo é um efeito dessa covardia dessa gente, que acovardada tenta mandar uma mensagem para o líder autoritário que vai fazer, digamos, para falar um termo assim que está em voga, né? Vai fazer o exercício da necropolítica, da tanatopolítica, ameaça matar todo mundo que for contra ele. Então essa gente se mimetiza e tenta dizer, eu estou do seu lado, não precisa me matar. E nós que enfrentamos, a gente faz a luta pela vida, que implica também estar ameaçado de morte sob a matabilidade do regime. Muito bem. Márcia, vou te falar, nós vamos ter que interromper o programa para ir para o intervalo. Eu estou com dor no coração, mas a gente vai ter que fazer isso, a gente volta rapidinho. Pode ser? Claro. Sai daí não, a gente está de volta em alguns segundos. Estamos de volta com Conversa Sem Curva. Lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todos os domingos, 7 da noite, e todas as segundas, às 8 da noite, aqui na TVT, a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se preferir, estamos à sua disposição a qualquer momento, na palma da sua mão, através do canal do YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br. Bom, quando eu falo, né, trabalhadores e trabalhadoras, é todo mundo, todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho, tá? Não é porque você tem um Palio 97 a álcool que você vai achar que você é da elite econômica desse país, coisa que eu tenho visto bastante nas redes sociais. Márcia, olha, hoje o papo aqui tá maravilhoso, uma aula. E eu queria falar sobre o complexo de vira-lata, porque você tem uma questão, essa que me agrada muito, que você tem uma capacidade de traduzir o que a gente está vivendo com muita reflexão e muito conhecimento histórico e de uma forma muito pedagógica, sabe? Eu sou teu fã por conta, né, de várias razões, mas essa daqui é fundamental. O complexo de vira-lata, quando esse termo, né, Nelson Rodrigues, quando eu me dei conta desse texto, eu já entendi o que era complexo de vira-lata, porque eu cheguei no Brasil de volta, saí criança, mas cheguei aqui já na pré-adolescência, e isso era uma coisa que me incomodava. Eu falava, pô, mas não é possível, né? As pessoas aqui acham, né, aquela coisa de, não, tudo lá fora é melhor, gente com essas coisas, bandeira americana.
Bom, hoje em dia, né, há pouco tempo a gente teve um presidente que bateu continência para a bandeira americana. Mas o complexo de vira-lata, eu fico pensando aqui que antes a gente não tinha os militantes do complexo de vira-lata. E hoje, depois desse fenômeno todo que a gente estava falando no primeiro bloco, parece que a gente tem, né, pessoas que fazem militância para ser mesmo. Não, eu sou mesmo, né? Amo os Estados Unidos e etc. A fundação do nosso país, o fato da gente ter sido colonizado, você fala muito sobre isso aqui. E eu queria que você transcorresse um pouco sobre esse assunto aqui, por favor. Márcia Tibor, querida. Você sabe, Dom, que esse livro, ele até, na origem, ele ia se chamar Complexo de Colombo. E porque, assim, tem o complexo de Édipo, aí depois os psicanalistas começaram, o próprio Freud, né, falou, não, mas Édipo é um personagem antigo, na modernidade funcionou Hamlet. Aí os psicanalistas começaram a falar na África, né, o Édipo africano, nas Antilhas, o Édipo antiliano. E eu disse, tá, mas nós que vivemos aqui na América Latina, nós temos um outro personagem fundador que é Cristóvão Colombo. E o Colombo, quando chega aqui, a gente tem textos, né, e narrativas e histórias que contam, ele chegou com um nível de incapacidade de reconhecer o outro que fez com que grandes teóricos considerassem que ele fosse um sujeito meio burro, meio imbecil. A mentalidade do colonizador é essa mentalidade ultramachista, ultracapitalista, ultrarracista, xenófoba, e chega a ser de uma burrice tal que ele achava que as pessoas não sabiam falar. Ele achava, inclusive, que as pessoas que aqui estavam nesse território do mundo, que essas pessoas eram índias. Porque ele estava indo para as Índias, então ele encontrou as Índias. É de uma estupidez, que é do tipo, se a gente vai ali, a gente se encaminha agora para Sorocaba e a gente vai parar em Santos e a gente começa a chamar os sorocabanos de santistas. Então, por quê? Porque a gente chegou lá. Mas isso aí é um retrato também dessa figura paranoica, fechada nela mesma, incapaz de enxergar os outros. E, gente, tudo começa aí. Então, talvez a gente não tenha conseguido enxergar os outros até hoje. E os brancos, os homens, os héteros, os ricos, e assim por diante, os donos do poder. E se tem uma coisa difícil de fazer na vida, é enxergar o outro, mas em geral, quando a gente não enxerga o outro, é porque a gente também não conseguiu se enxergar. Então, esse é um processo complexo. O paranoico, ele não enxerga a si mesmo. Ele não tem condições disso. Tem o Lacan, o psicanalista, ele falava isso, né? Que os canalhas não conseguem fazer psicanálise. Claro, o cara não consegue ir para um consultório para perguntar nada acerca de si mesmo, diz o Lacan, porque ele é burro. Ele não tem, digamos, a perspectiva, a capacidade de elaborar nada. E isso, aliás, era uma das características que lá atrás o Adorno já falava, que era dos fascistas, né? Essa incapacidade de olhar para dentro de si mesmo, enfim. Bom, mas aí a gente encontra no Brasil, né, fazendo aqui um corte, né, e indo direto ao assunto, a gente encontra no Brasil, já faz um tempo, alguém, popularmente assim, levantou a hipótese do pobre de direita, essa contradição. Eu vi que o Gessé Souza até lançou um livro aí sobre isso nos últimos tempos. E eu escrevi esse livro, O Complexo de Vira-Lata, saiu em 2021 e é sobre a humilhação. E aí, qual é a questão? O sujeito que tem esse complexo de vira-lata é a pessoa que também não consegue olhar para ela mesma. Então, não quer dizer que seja o pobre. Pode ser também o filho, a filha, a madame. Eu até acho que o madamismo também é um assunto para a gente analisar no Brasil. Mas aquela madame que, vivendo no seu madamismo, diz, por exemplo, que está cansada de andar no aeroporto porque não gosta de encontrar com aquelas pessoas que são as pessoas, afinal de contas, inadequadas esteticamente para o contexto. Assim, isso é o ultra complexo de vira-lata que busca uma máscara. Então, o que ela está buscando? Ela está usando uma tecnologia política, estética, psíquica, inclusive, é um psicotecnicismo, né? Para dar distinção, né? O nome disso é buscar a distinção, é encontrar na distinção em relação a outra pessoa um lugar melhor para você estar. Isso, assim,
em termos muito simples, é o máximo da pobreza de espírito, gerada inclusive por esse sistema aí ultracapitalista que a gente está sempre discutindo, que eu chamo de pátria racial, capitalismo, mas é isso, sabe? Então, tem muita gente pobre economicamente, que sabe o lugar injusto no qual se situa no sistema, mas que não tem esse sentimento de pobreza. Agora, esse sujeito que usa a máscara para dizer, para se tornar igual, então ele imita o gosto dos ricos, ele imita a roupa dos ricos, e quando ele não tem como imitar, às vezes ele imita simplesmente o discurso dos ricos, como se ele fosse o rico. Voto dos ricos. Exato, o voto dos ricos. Ele tenta fazer alguma coisa que o aproxime dos ricos, sabe por quê? Porque descobrir quem ele realmente é, onde ele realmente está na pirâmide econômica, na pirâmide social, na pirâmide do capital espetacular, do capital cultural, do capital social, do capital educacional, deixa ele lá embaixo, e o sentimento de humilhação é o pior sentimento para se sentir na vida. É muito duro. E é um método também, né? Isso vira método, né? Sim. Porque as pessoas vão reproduzindo isso. E eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire, né? Que se a educação não for libertária, né? O sonho do cara é ser o opressor, do oprimido é ser o opressor. E eles vão reproduzindo isso mesmo. Márcia, eu queria te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui enquanto eu segurava esse livro, porque o Frei Beto veio aqui e ele tem um portal dele, onde eu acho que tem aí também, qual delas? Aqui, mas o Frei Beto, ele tem um portal, né, que você entra lá e compra os livros dele. Tá lá. Eu achei genial. Você não tem, eu ia te perguntar, não tem, né? Valeu. Como que as pessoas podem, né, achar? É só dar um Google, é a melhor... É super fácil, Sim. mas assim, tem a Civilização Brasileira, que é do Grupo Record, onde eu publico há 20 anos, tem meus livros, a editora Nós também tem meus livros, a editora do Sesc. É super fácil. Na Amazon, óbvio que tem, mas tem nas Amazon outras. Tem um monte. Mas tem por aí, é fácil de achar. Eu queria fugir da Amazon. Por isso é melhor, né? Mas tem o site da Record, essas livrarias todas que estão por aí, da Vila, Travessa, enfim, as livrarias pelas cidades. Aliás, esse é um assunto também, né? O Brasil está precisando de mais livrarias, precisamos de melhores políticas para os livros, a gente precisa de mais biblioteca, né? Para as pessoas terem mais acesso, né? 5, 10 mil... Tem gente que falou em 11 milhões de perda de leitores nesse país. Não, e eu concordo absolutamente contigo, porque, como eu falei aqui, você... faz política, e essa política aqui que eu digo, sabe, para mim ela é a mais eficiente. Então, isso aqui é uma ferramenta, isso é uma arma, né? Então, quanto mais acesso as pessoas, né, tiverem, melhor. Bom, já que eu estou com ele na mão, Mundo em Disputa, eu vou repetir aqui, você tem uma capacidade de pegar as coisas que estão acontecendo agora, né, de uma forma contemporânea, e você mergulhar nisso e trazer obras maravilhosas. Essa disputa do mundo, eu fico vendo, eu não canso de falar isso, da guerra cultural, porque pela primeira vez, assim como o Complexo de Vira-Latas, os caras estão batendo no peito. Esses dias eu vi uma cena que me entristeceu demais, um deputado dizendo que o policial militar que jogou o cara de cima de uma ponte, que ele tem razão, que é isso mesmo, pena que não foi não sei na onde. Aí o outro deputado disse, não, foi 11 tirinhos, o outro policial que assassinou um rapaz que roubou um sabão em pó, tomou 11 tiros nas costas, e essas pessoas estão dizendo, não, mas é isso mesmo. Então, eu acho que essa coisa do mundo em disputa e essa visão de mundo tem um pouco a ver com o que você escreve aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, Márcia. Tem bem a ver, sabe, Dom? Porque o subtítulo desse livro é Design de Mundo e Distopia Naturalizada. E eu comecei a me perguntar por que as pessoas se contentam com tão pouco. O que o capitalismo, que esse patriarcado capitalista, racista e tal, nos oferece, como se fosse o melhor dos mundos possíveis, é uma miséria. Miséria, sofrimento, tristeza, pobreza, sofrimento para todos os lados, psíquico, físico, material, todo o tempo, né?
muita gente sem perspectiva, os jovens, né, sem perspectiva. E agora, além de tudo, a questão do clima, da natureza, né, do meio ambiente, tudo isso... É triste, né? É muito, porque a nossa geração foi uma geração que sofreu com questões sociais, com questões políticas. Nós tínhamos utopia. E a gente ainda podia dizer, vou morar no meio do mato. Agora não tem mais mato. Né? A gente falava, né, vou morar na praia deserta. Sim. Não tem mais praia deserta. E daqui a pouco não tem nem praia. Não tem mais nada. Nem liberada, né? Daqui a pouco você paga pedágio, paga aluguel do grão de areia, né? E assim vai. Então, assim, o que a gente está colocando para o futuro, o que essa classe social, econômica e política, dos donos do poder econômico, político, etc., o que essa gente que domina o mundo está deixando para nós e para as próximas gerações é a miséria, a destruição. E, ao mesmo tempo, tudo isso é naturalizado. As pessoas agem como se o bom fosse, de repente, você ficar rico no capitalismo. Gente, o bom vai ser a gente desmontar esse sistema econômico, político, de gênero, de raça, de classe e tal, e construir um mundo melhor. E eu saquei que as pessoas tinham pegado ojeriza, horror, de discutir utopia, de discutir a hipótese de um outro mundo possível. Eu me perguntei e vi também muita gente de esquerda contra a discussão sobre a utopia. Sim. Já faz décadas, né? Eu disse, gente, tem alguma coisa errada aqui. Muito até errado. Até parece que nós, e claro, me pega muito porque eu sou uma feminista da ação, né? E aí, assim, uma feminista e uma intelectual da ação, né? E aí me pega muito porque a gente que vive assim, a gente que faz a luta das minorias políticas e econômicas, a gente sabe que nós não vivemos sem esperança. A cada 10 minutos, uma mulher é assassinada, estuprada no Brasil. A cada segundo tem uma tragédia planetária contra mulheres e crianças e meninas e povos indígenas e pessoas negras e etc. no mundo. E assim, se a gente não vive plantando esperança de que a gente vai melhorar esse mundo, de que a gente vai transformar isso... Naturaliza a tragédia, claro, essa barbárie. Eu sou gaúcha, né? Também é bom lembrar. Esse livro saiu... Quando você fala que é uma intelectual de ação, uma feminista em ação, você é uma gaúcha de ação também, né? Minha companheira é gaúcha também, eu sei bem o que pois é. É, grande Ângela. Faca na bota. Exatamente, a gente carrega essa condição, assim. Mas então, esse livro sai bem na época que rolou aquela catástrofe produzida, porque é isso que também a gente precisa saber. O capitalismo não é... Esses caras que estão aí na regência das cidades, esses principados, né, nos quais eles transformam as cidades em principados da sua condição Me veio o Ricardo Nunes, príncipe agora. Privilegiados. É isso aí. Então, esses sujeitos, eles acham que eles são donos do mundo e a gente fica olhando, que incompetente, ele deixou o dinheiro guardado lá, esqueceu que existia e não tratou de cuidar da casa de máquinas para evitar as enchentes. Não é nada disso. Sebastião Melo. Nada disso. Esses ogros, esses lobisomens da política, são sujeitos que promovem a catástrofe, porque a catástrofe gera novas produções para o lucro de determinadas empresas. Então, é também um capitalismo muito predatório. Não é aquele capitalismo, assim, horroroso também, mas ainda da época do Keynes, né, por exemplo. É um capitalismo neoliberal, que é fascista. O neoliberalismo e o fascismo, eles são duas faces da mesma coisa. Faces no sentido, assim, da dupla banda que se junta, que se mistura, que faz uma coisa só, né? As duas coisas, elas andam casadas, a história delas é casada, a história do século XX é a história do desenvolvimento do neoliberalismo e do fascismo, e a gente está mergulhado no chorume disso, sabe? No lodo profundo. E só resta para nós sairmos disso. É isso, assim, a saída ou a morte. Ou acabamos a espécie, porque o planeta vai continuar aí. Claro. Márcia, vou ter que te pedir licença de novo. Eu estava pensando aqui, viu, Alexandre, Alimari, toda a direção da TVT, nós precisamos fazer uma série com a Márcia, que nós vamos ter que ficar 3 meses aqui para eu conseguir perguntar tudo que eu queria, viu? Sai daí não, a gente está de volta já já. Voltamos diretamente dos estúdios da TVT na Avenida Paulista para todos os cantos, todas as quebradas
do Brasil. Hoje, com ninguém mais, ninguém menos que Márcia Tibori. Antes de voltarmos ao nosso papo, eu quero passar aqui as nossas dicas culturais. Começa nessa terça-feira, aqui em São Paulo, o DH Fest, Festival de Cultura em Direitos Humanos. Este ano, a 4ª edição do festival tem como tema Entre Raízes e Horizontes e reúne uma turma de peso na programação que é totalmente gratuita. Entre as atividades vai rolar um encontro com o líder Yanomami, Davi Kopenawa, a exposição Memórias Encontradas, Entre a Solidariedade e a Perseguição, que inclui debate com filhos de Rubens Paiva e Eunice Paiva, e de Vladimir, né, e Clarice Herzog. Olha que bacana, cara. E uma maratona musical com o DJ KLJ e os blocos Filhos de Gil e Rita Lena, lá no centro da cidade. O DH Fest acontece de 10 a 15 de dezembro em vários locais na cidade de São Paulo e na plataforma de streaming Sesc Digital, acessível em todo o país. A programação completa está no site dhfest.art.br ou no Instagram, @dh.fest. Essa tá imperdível. Bom, e olha essa dica para apoiar os produtores do campo progressista na hora de comprar os presentes de Natal. Quero já aproveitar aqui e indicar para você ir lá na barraca da Mari. A Mari é a companheira do Gustavo aqui, viu? É a Feira Esquerda Natalina, que reúne mais de 200 expositores e expositoras com produtos de artesanato de qualidade, todos feitos por pequenos negócios independentes. A feira vai ter muita música, oficinas, espaço para crianças, bebidas artesanais e comidas. O coletivo Esquerda Livre, que promove o evento, é composto por expositores alinhados com as ideologias da esquerda, como o próprio nome já diz. A Feira Esquerda Natalina acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, no Galpão Elza Soares, que fica na Alameda Eduardo Prado, 474, Campos Elíseos. Programação completa você encontra no Instagram, @Feira Esquerda Livre. Bora prestigiar esse pessoal, as camaradas e os camaradas, e curtir essa feira que é muito massa. Olha, eu fico até feliz de dar uma dica cultural dessa. Márcia, se você estiver aqui emÃo Paulo, irei, bem com legal. certeza, muito legal. Márcia, você estava falando aqui que a gente teria que promover uma série e colocar, né, nos streams aí para ficar 6 meses, primeira temporada, segunda temporada. Vamos. Daí eu falo isso de verdade mesmo, porque você, essa coisa dessa possibilidade que você traz para as pessoas refletirem em problemas tão graves que a gente está vivendo, que diz respeito à vida. Nós não estamos falando, né, nada de estética, de preferências. Não, nós chegamos num ponto crucial da humanidade. Eu queria falar com você sobre feminismo. Coloca, por favor, o livro sobre feminismo, porque não dá para receber a Márcia Tibori aqui e não falar sobre feminismo. Primeiro, eu queria perguntar, feminismo em comum para todas, todos e todos. Tem um conceito aí, né, quando a gente fala, né, feminismo em comum para todas, todos e todos. Explica para nós um pouquinho. Você sabe que esse livro foi traduzido em outros países, publicado em outros países, com o título O Feminismo é o Contrário da Solidão. E porque é um capítulo do livro, né, que tem esse título. Sim. Tem muita gente que usa camisetas, pessoas fazem camisetas com essa frase e tal, espalham aí pelo Brasil. Deixa eu só fazer um parênteses. Cada vez que eu converso, primeira vez que eu converso contigo, mas quando eu assisto você falando, eu estou praticamente conversando com você. Cada vez que eu leio algo teu, é a mesma coisa. Eu vou desconstruindo esse homem primata que tem dentro de cada um de nós. Dom, que divertido. Mas é de verdade. Oh, que bom. E eu vou me transformando em outra pessoa. Que bom. Não, isso, eu te falo isso... Eu tinha pensado em te falar isso e eu tinha esquecido. Agora que você começou a falar, eu falei, não, pera lá, que eu preciso fazer porque é verdade. Eu sou de uma família de esquerda, né, que tem um histórico político de, né, várias questões, enfim, de muita
efervescência, né? Então, eu sempre me coloquei como um cara meio, né, moderninho no sentido, né? Mas quando eu comecei a entender um pouco sobre feminismo e te ouvir e ler, eu falo, cara, a gente vai, sabe, se desconstruindo. E eu falo isso eu te agradeço, né? Eu que agradeço. Na verdade. Então era só esse parênteses que eu queria fazer. Aliás, esse livro eu fiz com esse objetivo, de que pessoas que não sejam mulheres e não sejam feministas, é um livro para pessoas não feministas, mas para mostrar como o feminismo é, na verdade, um óculos bom da gente usar para olhar para esse mundo. Que ótimo. Então, que promove respeito ao outro, que aprende a olhar para o peso que gênero, raça, classe e a questão das capacidades tem sobre as nossas vidas. Todos ali no meio já diz muita coisa. Então, também era um desafio, porque assim, nem todo mundo está inscrito nesse lugar de homem e mulher. Sim. Mesmo para as mulheres, é bom a gente conhecer um pouco de como surgiu isso, de como esses corpos são produzidos, né, nesse sistema patriarcal. Assim como os corpos são produzidos para servir ao capitalismo, são construídos para servir ao patriarcado, ao racismo e assim por diante. Então é bom a gente saber isso, sabe? E eu falei, para mim, o feminismo é uma proposta ético-política para o mundo. Hoje em dia, inclusive, eu estou falando muito em ecossocial feminismo, porque não vai dar também para a gente seguir produzindo um mundo melhor se a gente não levar em consideração o tema do clima, da justiça climática, do meio ambiente, das outras espécies. Ao mesmo tempo, como tem uma coisa que eu chamo de... peraí, gente, que agora me deu um branco. Um negócio que o pessoal chama de identitarismo. Então, tem uma coisa que foi inventada que se chama identitarismo, que eu chamo de identitarismo imaginário, que gera uma ideologia que eu chamo de esquerdo-machismo. E aí eu acho que muitas vezes falta no esquerdo-machismo a percepção de que os aprendizados em relação à sociedade, em relação à luta de classes, foram incorporados pelo feminismo. Sim. Então, na verdade, o feminismo... É só pensar no patriarcado. Mas o feminismo, ele superou a esquerda. Porque superou a esquerda sem se tornar direita. Ele simplesmente aproveitou, acumulou, trouxe as compreensões, o conhecimento adquirido pela luta de classes, pela luta das mulheres, pela luta das pessoas negras, pela luta das pessoas marcadas pelo capacitismo e assim por diante. E essa luta toda, para falar de lutas bem brasileiras, né? Porque tem a luta pela imigração e tal, tudo isso. E a gente juntou com isso a questão ecológica. Porque as mulheres, que sempre foram tratadas como seres mais naturais do que os homens, menos culturais do que os homens, as mulheres, na verdade, aprenderam muita coisa e preservaram muita coisa, que são conhecimentos perdidos pelos homens. Então, isso quando você faz essa autocrítica, eu acho super legal. E o meu livrinho, modestamente, ajuda nisso. Então, muitos homens leram, pessoas de diversos gêneros leram, e eu escrevo sempre pensando nisso, né? Se a minha colaboração na sociedade pode ser ajudar a melhorar o pensamento e melhorar, portanto, a subjetividade e melhorar, portanto, o cenário de construção de uma cultura de diálogo, então eu fico muito feliz e eu acho que é isso que eu posso fazer. Por isso que você é tão especial, de verdade, porque Obrigada. Eu vejo, às vezes, intelectual que, na verdade, ele quer só exibir o saber, ele não quer ensinar nada para ninguém. E eu acho isso um desperdício. Mais comum entre os homens, posso te garantir. Sim, não, olha, para te falar que se eu me lembro de alguma intelectual que tem esse perfil, eu não vou lembrar, não, de verdade. Também não falaria. A Maria Conceição Tavares tinha isso, né? De dar um alerta, assim, vamos dar um alerta. Porrada, né? Na base do quer saber mesmo, vamos traduzir o que está em jogo para todo mundo entender. É isso. E eu faço muito essa militância mesmo, esse ativismo do pensamento reflexivo. Sim. Porque o pensamento reflexivo, ele devolve a pessoa para ela mesma.
A pessoa fica dona dela mesma. E isso é insuportável para o sistema. O pensamento reflexivo, ele é o grande inimigo do fascismo. E por isso ele é tão combatido. E por isso, Dom, eu fui também muito perseguida. Por quem que eu comecei sendo perseguida por Ninguém quem? admite. Imagina claro. essa sociedade que a gente vive atrasada. Né? Essa tribo é atrasada demais. Né? A filosofia é uma coisa perigosa, entende? E esse fazer filosofia junto com as pessoas, essa ideia da pop filosofia, da filosofia junto com as pessoas, de uma filosofia que não trata as pessoas como imbecis, que, sim, traduz conceitos, mas também recupera os conceitos que são criados no mundo da vida, essa filosofia é geradora de diálogo, e o diálogo também é muito perigoso para o sistema patriarcal capacitalista. Bom, a revolução só chegará pelas mãos das mulheres. Isso é fato. Nós não temos outra alternativa. E o mundo já percebeu isso, e o nosso adversário, ou o nosso inimigo, como eles gostam de ser tratados e nos tratarem, também já perceberam isso. E não é à toa que as mulheres são perseguidas. E você, especialmente, a gente estava falando sobre isso, e quando você começa a ser perseguida, e eu começo a ver esse ódio, eu começo a pensar exatamente isso. Eu falo, cara, eles sabem o alvo que eles têm que abater mesmo. Esses caras nesse... Deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu esses dias na linha da perseguição, porque eu também sou uma gaúcha cascuda, né? Eu sou pelo duro, gente. Embora tenha uma linhagem... uma linhagem noutra linha, eu sou, com muito orgulho, uma gaúcha faca na bota. Mas você, assim como o Tchê, não perde a ternura, né? Não, então, continuo vivendo a doçura que me cabe. Mas assim, olha só, então eu sofro muito lawfare. Eu sou processada de vez em quando pelos MBL, essas figuras, né? E esses dias chegou uma oficial de justiça na minha casa e ela disse assim... Márcia Tiburi, eu vim aqui, é meu trabalho, mas eu queria te falar que eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, admiro muito o seu trabalho, eu estou com muita vergonha de ter que entregar para você isso. E aí eu estava sendo processada por uma associação de extrema-direita, assim, tradição, família, propriedade e emburrecimento das pessoas, e os caras falavam assim, ela critica muito as causas que a gente defende. Aí eu disse, meu Deus... E aí, né, lá vou eu, querida advogada, por favor, olhe só, mais essa para nos incomodar. E claro, eles fazem isso também para você perder seu tempo, seu dinheiro, mas sobretudo para você perder a sua postura, perder a sua cabeça, perder a sua emoção. E tem um negócio que eu acho que todo mundo agora... Tá aí também o sucesso do filme do Walter Salles, né? A Eunice Paiva. Ela é uma lição para todo mundo. Ela nunca baixou a cabeça para aquela gentalha torturadora, gente ruim, feia e má. E assim vivemos nós. A gente pode estar cheio de problema, a vida não está fácil, está cheio de coisa, o mundo está difícil, mas a gente tem que resistir também no nosso corpo, na nossa subjetividade. E sem isso não tem pensamento, não tem reflexão e não tem a imaginação de um outro futuro. Sabe, que a gente vai fazer com as pessoas. É isso. E é isso. Márcia Tiburi, eu vou falar uma coisa para você, eu estou triste, mas nós estamos terminando o programa. O povo está aqui gritando para mim, mas faltam 2 minutos. Você está aqui em São Paulo e vai ficar por aqui um tempo? Como é que você Eu vou morar aqui agora. Que maravilha. Eu sou uma moradora paulistana. Eu considero São Paulo minha cidade. Embora Porto Alegre seja minha cidade, Vacaria, onde eu nasci, é a minha cidade também. Onde tem o Glória. Onde tem o Glória. Eu sou uma gaúcha, assim, raiz, né? Então... Márcia, querida, muito obrigado. De verdade, eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. E eu vou te perturbar para você vir mais vezes aqui. E queremos acompanhar e divulgar aqui, né, todo tipo de trabalho que você for fazer, lançamento de livro, etc. Ontem, né, você teve uma aula, né, aberta aqui no centro da cidade. E quando você tiver esse tipo de evento, além de convidar a gente, manda o folder aqui que a gente divulga aqui. Legal, muito obrigada. Muito Foi um obrigado, prazer. Márcia, muito obrigado. Assim encerramos mais uma edição de Colecionador do Conversa Sem Curva. Somos aqueles que, como disse Cora Coralina, fazemos a escalada da montanha
da vida, retirando as pedras e plantando flores. Felizes e gratos por aquilo que, de alguma forma, sabemos e seguimos sempre aprendendo quando ensinamos. Lendo nas linhas das palmas das mãos dos outros a nossa própria vida. Com Coralina, abrimos o final do nosso programa de hoje. Beijo grande e até a próxima.